Oi, tudo bem? Eu sou o Saulo, sou biomédico, especialista em análises clínicas, e na aula de hoje eu vou aprofundar um pouco mais na hematologia. A gente vai estar falando agora sobre a série vermelha. A gente vai falar um pouco melhor sobre a série vermelha e não tão superficial quanto da última vez que eu falei sobre ela, né? A gente vai estar falando um pouco melhor sobre a anisocitose e poiquilocitose. Mas antes, o que é a hemácia? Bem, a hemácia ela é uma célula anucleada, bicôncava, e o papel principal dela é o transporte de oxigênio para os outros tecidos. E ela é produzida na medula óssea por meio do processo da eritropoiese. A eritropoiese, que é um braço ali, né, da hematopoiese. Hematopoiese, a produção de células do tecido sanguíneo, e eritropoiese, a produção de hemácias mesmo, de eritrócitos, né? Eritrócito, que é outro nome para hemácia. Já guarda aí. Eu falei, a hemácia é uma célula nucleada, bicôncava, mas isso daí é o nome dela lá. Um CNPJ ali, né? Um CPF, assim como a gente chama quando tá falando técnico, a gente chama ela do formato da hemácia, né? Que ela tem um formato de almofadinha. E, você vai me dizer que isso aqui não tem formato de uma almofada. Isso aqui não tem formato de uma almofada. Tu tem, ó, uma almofadinha. Ó, tem até um lugarzinho ali. Pô, maneirinho, né? Mas aí a gente começa aprofundando aqui. Vamos falar da anisocitose. A anisocitose, ela é a variação de tamanho da hemácia, entendeu? Ela diz sobre tamanho, né? Variação do tamanho, na verdade. E é um jeito de detectar anemia e deficiência alimentar também, né? Deficiências nutricionais. Então, não, antes eu ia passar para o próximo slide, mas vamos falar um pouco melhor de que as diferenças de tamanho são: ela pode ser pequena e pode ser grande. A gente define como normal um tamanho X de hemácia. Beleza, a hemácia é o tamanho médio ali, o normalzão, ela tem um tamanho de 5. Aí ela pode apresentar um tamanho de 3, de 2 e pode apresentar um tamanho, sei lá, de 10, de 8. Aí a gente dá nomes para isso, a gente não fica falando hemácia grande e hemácia pequena, né? Quando a hemácia ela tá menor do que o normal... Não, vamos primeiro. Quando ela tá normal, a gente chama ela de normocítica. Cítica de célula, né? Quando ela tá com tamanho normal, ela tá normocítica. Você pode reparar isso nos exames, hein? Com essa aula aqui você começa a ver o seu hemograma e para se entender cada coisinha. Pelo menos dessa parte, né? E quando ela tá menor, a gente chama ela de microcítica, que ela tá menor, micro, né? Quando ela tá maior, a gente chama ela de macrocítica. Até aqui tudo bem, bem entendível, né? Só que ela avalia só tamanho. Porém, tem outra categoria de avaliação de hemácia que avalia a hemoglobina. A hemoglobina é o que faz de fato a hemácia ser vermelha, né? A proteína que tem dentro da hemácia. E ela, como da cor vermelha, dependendo da quantidade, que a gente avalia também, isso tem menos, tem mais, né? O que é o valor normal também. Dependendo da quantidade, muda a cor da célula, né? Da hemácia. Se tiver menos, ela vai ficar menos vermelha, vai ficar mais rosinha. Se tiver mais, ela fica muito vermelhona. Só que aí, por que eu tô mencionando ela? Porque elas, querendo ou não, você vai ter que trabalhar junto delas. Por quê? Tá bom, uma célula normal tem uma quantidade normal, de tamanho normal, tem uma quantidade normal também de hemoglobina. Só que, se essa mesma quantidade normal de hemoglobina tiver numa hemácia que ela tá microcítica, você concorda comigo que ela vai ficar mais vermelha porque ela tem uma quantidade normal de hemoglobina para uma célula de tamanho normal? Se ela tá menor, ela vai ficar muito mais corada. E ao contrário, se for a mesma quantidade normal de hemoglobina num eritrócito que ele tá macrocítico, o que ele vai ficar? Eu vou esperar você responder. Isso aí. Ele vai ficar mais claro, né? Porque tem
comparativamente tem menos hemoglobina dentro, ele vai ficar mais claro, porque a célula está maior. Então, querendo ou não, você tem que comparar isso aí. O tamanho sozinho pode te enganar. Tudo bem que pode ter um tamanho normal, com menos hemoglobina também, é tudo. São variáveis, né? Você trabalha junto ali. Eu botei, inclusive, até uma imagem aqui para ilustrar. Você consegue ver nessa imagem 3 hemácias que elas têm tamanho bem maior, elas estão macrocentiquisíssimas, né? Você consegue ver umas ali, inclusive, que elas estão com um espaço no meio bem maior. Porque possivelmente elas estão com menos hemoglobina, e quando tem menos hemoglobina, o telescópio consegue que a luz atravesse a hemácia mais fácil. Essa é uma característica de ter pouca hemoglobina, né? E da anisocitose é basicamente isso, é variação de tamanho. Eu mencionei a hemoglobina também, porque ela participa ali, ela trabalha junto, né? Mesmo que a anisocitose não tenha nada a ver com a hemoglobina. Agora a gente passa para poiquilocitose. Nomes difíceis aqui hoje, nome esquisito. Poiquilocitose é nada mais, nada menos que variação de tamanho, de formato, na verdade. De a presença de formatos diferentes fora do normal de eritrócito. Eu botei uma imagem aí que vocês conseguem ver alguns formatos diferentes. Daqui eu já consigo ver. Olha para a imagem aí e vai caçando. Normalmente a hemácia é um círculo com um espaçozinho no meio um pouco mais claro, por conta da ausência de núcleo que a gente já falou. Mas você consegue ver que tem algumas que são mais esticadas, tem outras que estão num formato mais estranho, umas tem mais pontinhas. Isso aí é a poiquilocitose. E a gente vai começar a citar cada tipo de variação aqui e suas enfermidades e características, porque você tem que sentar no microscópio e sentar para ver isso aí, entendeu? Então tem que saber, ter olho para identificar, né? Esses aqui são os dacriócitos. Eu deixei sem texto aqui porque a gente vai dividir agora em 2 times. Que ela tem um formato bem característico, acredito que você consiga ver que ela claramente não está normal, né? Ela não está redonda. Mas aí ela tem um formato de quê? Você pode ser 2 tipos de pessoa. Você pode falar que ela tem um formato de coxinha, e isso quer dizer que provavelmente você tá com fome. Vai comer alguma coisa, cara. Vai comer, vai comer. E o outro, que é o outro time, que é que você acha que isso parece uma gota, né? Uma lágrima, talvez. E é isso aí mesmo. O nome vem inclusive daí. Que dacriócito vem de, acho que dacris, que é gota em latim, né? Então ela parece uma lágrimazinha, né? E ela frequentemente ela é associada com mielofibrose. Então é interessante que vocês consigam olhar para um dacriócito e falar, ah lá, gota. Entendeu? Ou coxinha, se for uma tá passando fome, é coxinha mesmo. O próximo aqui são os codócitos, que são eritrócitos em formato de alvo. Esse aqui eu acredito que seja bem fácil de identificar também. Dá para olhar ali na imagem, os que estão marcados, que ao invés de ser um círculo que tem um espaço vazio no meio, ele, dentro do espaço vazio, ele tem um espaço que não tá vazio, né? Então ele parece um alvo, aquele desenhozinho de alvo, né? E, bem, os codócitos são frequentemente associados com anemias hipocrômicas. Um exemplo delas é a talassemia e a anemia ferropriva. Que essas duas que eu não vou entrar muito no assunto agora. Eu vou fazer uma aula mais pra frente sobre anemias. Vai ter mais anemia aqui nesse slide. A gente fala sobre ela, né, posteriormente. Não vamos falar nessa aula não pra não dificultar mais, né? Que a anemia ferropriva é a anemia que você conhece provavelmente, que sua mãe briga que você não comeu feijão. É essa anemia aí, quando você ouve de anemia, é essa anemia, ferropriva, por falta de ferro.
E voltando só para reforçar o visual dela ali, bem identificável, né? Um alvozinho. São várias. Essas que são os desenhos assim, é bem fácil de você reconhecer. A gente passa agora os estematócitos. Os estematócitos a gente chama de célula que tem formato de boca. Ela parece uma boquinha assim, que no meio tem uma fenda, tipo uma chave de fenda. E, olha, ela é frequentemente associada ao alcoolismo, assim. É alcoolismo ou hepatopatia. Que, assim, o alcoolismo pode gerar hepatopatia, né? Mas vamos dividir os dois, né? No caso, o que quis dizer foi a cirrose, né? Cirrose é uma doença hepática e hepatopatia. Cirrose hepática tá dentro aí, pode ser analisada. E esses são os estematócitos. Não são todos, né? Dá pra ver ali mais pro canto na esquerda tem, lá em cima tem. É uma massa normal, só que você vê que em vez de um círculozinho, um halozinho ali no meio, ele tem um traço. Que posso estar forçando, mas não fui eu que inventei, foi alguém que leu essa parada, que parece uma boca, não parece uma boca? Vai, você consegue ver uma boca, velho. No máximo ali uma chave de fenda. Você tem uma fendazinha ali. Mas beleza, é isso. O bom é saber identificar. É saber. Você olhou isso aí, ó. Estematócito. Isso aí provavelmente a pessoa é uma pessoa com problema com álcool, que bebe bastante, provavelmente. Um etilista, né? Ou alguém com um problema patológico. O próximo agora são os drepanócitos. Drepanócito que é mais comum do que parece, assim. Os drepanócitos são células em formato de foice. Que não vou nem dizer que é muito comum. Não, não. Realmente só é encontrado em pacientes acometidos pela anemia falciforme, que é uma anemia que as células têm o formato de foice, como eu estou falando aqui. E por ter o formato de foice, ela acaba cortando ali dentro dos canais, né, das veias. Ela tem um formato assim, eu vou mostrar, um formato meio de foice. Não, inclusive eu vou mostrar agora para ficar mais visível. Você consegue ver claramente umas que estão no formato bem diferente, como se fosse uma bananinha ou uma foice. Voltei com o negócio da comida. Se pá, eu tô com fome também. Formato de coxinha, de banana. Ela tem esse formato, e por conta desse formato, ela passar pelas veias pode danificar, pode cortar. Então, os pacientes de anemia falciforme sentem dor, né? Por conta dessas lesões causadas pelo próprio corpo. Mas, né? Vamos deixar a anemia para outra aula. Fala muito não. Próximo aqui são os esquizócitos. E eu duvido tu adivinhar que esquizócito é. Esquisito, isso aí mesmo. É bem isso mesmo. Os esquizócitos são células que elas estão fragmentadas, entendeu? E por conta de enfermidades, de patologias ali, né? De doenças que causam dano mecânico ali nos vasos e fragmentam ela. Aí tem todo uma hemólise ali também. E, cara, ela é até fácil de reconhecer porque, né, como é um esquizócito, ela é esquisita. Tá aí na imagem, e você vê essas duas com seta. Isso são hemácias. Elas estão, né, deterioradas ali. E por conta disso que elas são chamadas de esquizócito. O nome ele não falha. Não falha, não falha. Esquizócito. Se você ouvir um esquizócito e você não achar que ele é esquisito, vamos ler de novo, porque bateu aí, dá pra ver, né? Ele é um formato bem diferente do resto. Nessa imagem só tem hemácia, então o comparativo fica muito mais claro, né? Porque se você estiver olhando uma outra lâmina, você pode confundir talvez com outra coisa. Mas aqui é uma lâmina que é apenas hemácias. Então você consegue claramente discernir o formato delas, né? A próxima aqui são os esferócitos. Esferócito, outro nome simples ali, são células em formato de esfera, né? São arredondadas. E elas comumente são vistas como células menores. Células menores, que a gente já aprendeu o nome, é microcítica. Elas aparecem microcíticas quase todas as vezes.
E elas só aparecem por conta da esferocitose hereditária, uma doença hereditária que acomete com isso aí, única e exclusivamente essa doença, ou seja, essa patologia que é cometida pelos esferócitos. E aqui tem uma imagem deles, nessa imagem aqui tem 3 deles, tá? Consegue ver nessa imagem que eles são menores, claramente, tem como comparar. Porque a gente não tem uma régua de hemácia. Eu falei que a hemácia tem um tamanho correto ali, tem um tamanho que a gente diz que é o tamanho dela, mas a gente não anda com uma régua ali de, sei lá, 5 nanômetros de tamanho, não sei, para medir, né? Mas você consegue ver que ela claramente é menor do que as outras. Isso daí é a microcitose. E ela é mais escura porque ela não é bicôncava, ela é uma esfera. É que a gente está vendo em 2D, né? Porque é uma lâmina em 2D, mas ela é uma esfera. Então você não vai ver o halo dela porque ela é redonda, né? Então esse é o esferócito. E bem, para a gente terminar aqui, acredito que esse aqui a gente está acabando, são os eliptócitos, que eles têm formato oval, né? Ou, como mais próximo do nome, né? Ele é formato de elipse. Elas são hemácias que elas são esticadas. E ela pode aparecer em anemia ferropriva, em anemia megaloblástica e também em eliptocitose hereditária, que é outra doença que acomete os eliptócitos, que acomete a pessoa que apresenta eliptócitos, né? Novamente eu mencionei aqui a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica. Vamos passar por cima que são doenças, são anemias com caráter alimentar, né, nutricional. Em outra aula a gente aborda. E uma lâmina aqui para vocês conseguirem discernir do visual. É essa aqui que ela tá lotada de eliptócitos. É difícil você ver uma coisa que não é eliptócito nessa foto aqui. Ela às vezes pode estar parecendo com drepanócito, que é a foice da anemia falciforme. É importante que você não confunda, porque, tu imagina, tu pega lá, tá fazendo seu exame, tá aqui no microscópio, vendo, e você fala que a pessoa tem anemia falciforme. Isso não vai acabar com o dia da pessoa. Tudo bem que ela provavelmente não vai descobrir nesse exame que ela fez, né? Ela provavelmente já sabe há um tempão, desde que nasceu. Mas, é errado você... Atitude negativa pro profissional, né? Uma forma de você detectar, porque tem vezes que os eliptócitos podem parecer, é que o eliptócito, a pontinha dele, ela é arredondada, né? Porque ele é uma elipse, é um oval. Nos drepanócitos, a foice, ela tem a pontinha dela, é afiada mesmo, tanto que corta, né? E bem, com essa aqui, a gente encerra mais uma aula. Com o gatinho dançando de novo, é isso aí. E bem, vamos acabar por aqui. Isso foi um passo a mais que a gente deu falando sobre a série vermelha, falando sobre os eritrócitos. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ler. Se tiver mais sugestão de tema, pode me pedir também. Tento que tiver no meu âmbito aí, eu posso fazer aula, posso explicar melhor. E, bom, daqui pra frente a gente vai cada vez avançando na hematologia. Vamos falar mais nas próximas aulas sobre os leucócitos e toda a sua gama. Vamos falar também sobre as anemias, que eu tô mencionando esse vídeo todo, devo ter repetido umas 4 vezes, né? Sobre as anemias também. Podemos falar mais na frente também sobre a visão clínica das coisas, como interpretar um exame, o que as coisas do exame fazem. E, olha, dá pra gente seguir por um bom tempo nisso aí. A gente pode seguir outros assuntos também, outras matérias. Mas é isso, espero que tenha sanado a dúvida de todo mundo. Espero que tenha sido simples. E até uma próxima.